O Senado aprovou na noite de hoje a medida provisória 871 de 2019, que visa combater as fraudes no sistema previdenciário. A medida provisória foi aprovada no último dia antes de perder sua validade e segue para a sanção presidencial. Em uma segunda-feira, dia atípico para votações em plenário, 68 senadores registraram presença. Destes, 55 votaram a favor da MP e 12 contra. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, não registrou voto. O texto aprovado nesta segunda-feira estabelece um programa de revisão dos benefícios com indícios de irregularidades e autoriza o pagamento de um bônus para os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social para cada processo analisado fora do horário de trabalho. A proposta também exige um cadastro para o trabalhador rural feito pelo governo e não mais pelos sindicatos, como é feito hoje, e restringe o pagamento de auxílio-reclusão apenas aos casos de pena em regime fechado. O texto prevê ainda que o INSS terá acesso a dados da Receita Federal, do Sistema Único de Saúde e das movimentações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O acesso aos dados médicos pode ainda incluir entidades privadas por meio de convênio. O governo avalia que a medida vai economizar 10 bilhões de reais por ano. No alvo estão indícios de irregularidades em auxílios-doença, aposentadorias por invalidez e benefícios de prestação continuada. Caso haja algum indício de irregularidade, o beneficiário terá 30 dias para apresentar defesa, sendo 60 dias para o trabalhador rural, para o agricultor familiar e para o segurado especial. Se não apresentar a defesa no prazo ou ela for considerada insuficiente, o benefício será suspenso, cabendo recurso em até 30 dias. O bloco de oposição do Senado, composto por Rede, Cidadania, PDT e PSB, fez um acordo com o líder do governo, Fernando Bezerra, para registrar quórum e não obstruir a votação da MP. O acordo foi alinhavado em reunião na tarde de hoje. Participaram da reunião senadores da oposição, além de Bezerra e do secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Os senadores da oposição se mostraram insatisfeitos com o prazo considerado curto para que os trabalhadores rurais e pescadores se cadastrem junto ao Ministério da Economia e validem o tempo de serviço. Para viabilizar a votação, eles conseguiram um compromisso do governo para alterar os prazos para cadastramento no texto da reforma da Previdência. Com o acordo, o governo incluirá na reforma um dispositivo que aumenta o prazo para cadastramento dos trabalhadores rurais e pescadores, caso pelo menos 50% desses trabalhadores não se cadastrem em um prazo de 5 anos. Acertamos os senadores da oposição a contribuir com o quórum e sem pedido de verificação. Se ao longo de 5 anos não for viabilizado o cadastramento de pelo menos 50% dos trabalhadores rurais e pescadores do país, o prazo será renovado até um prazo exequível a ser atingido, disse o líder da oposição, Randolfo Rodrigues. Em sua fala no plenário, Fernando Bezerra garantiu o cumprimento do acordo por parte do governo. Quero garantir o acordo que foi apreciado pelo deputado Samuel Moreira, relator da reforma na comissão especial. E ele acordou com o conceito da proposta de criarmos um gatilho. O governo teve abertura para negociar, flexibilizar e atender muitas das preocupações colocadas. O quórum mínimo para garantir a votação de 41 senadores foi atingido após as 17 horas, horário previsto por Bezerra para que isso ocorresse. Apesar dos oposicionistas selarem o acordo, ainda persistiam senadores contrários à medida provisória como chegou da Câmara. Alguns senadores se queixaram do trecho que tira os sindicatos do processo de cadastramento previdenciário de trabalhadores rurais. Para eles, a exclusão dos sindicatos no processo dificulta que os trabalhadores rurais façam o cadastro, uma vez que precisam se deslocar, muitas vezes de localidades afastadas, para postos do INSS. Estamos colocando os sindicatos como se fossem organizações criminosas e isso não é verdade, disse Elisiane Gama. Durante as falas, senadores de vários partidos trouxeram à tona novamente a insatisfação com a Câmara dos Deputados por entregarem ao Senado uma medida provisória às vésperas do vencimento. Vários senadores afirmaram que não são carimbadores das decisões vindas da Câmara e criticaram o pouco tempo para apreciação dessa e de outras medidas provisórias. As informações são da Agência Brasil. De conversão ficam prejudicados a medida provisória e as...
e as emendas a ela apresentadas. A matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Comunico ao plenário que foi apresentado o projeto de lei de autoria do senador Tasso Gereissati, que... efetivamente um dia de trabalho diferente da rotina. Vários oradores me antecederam aqui, falaram com muita precisão sobre a importância da medida, a urgência de combatermos fraudes. Isso é inquestionável, como bem falou o senador Rogério Carvalho, todos nós somos favoráveis ao combate à corrupção, ao combate às fraudes, inclusive às fraudes do INSS. Mas eu prefiro dar um passo atrás, senhor presidente, para observar que esse exercício positivo da política tem que ser exaltado. É uma segunda-feira, e segunda-feira não é, ao contrário do que se manifesta em redes sociais, um dia de folga para o parlamentar. É o dia em que você trabalha na sua base, você atende as pessoas, tem compromissos políticos locais. Entender essa dinâmica da política e começar a desmistificar esse reino de fake news é essencial para que a gente possa ter uma política representativa de verdade. Se perde muita energia tratando de assuntos que não são verdadeiros. Nesse caso específico, nós tínhamos anotado um grave problema que veio parcialmente resolvido da Câmara dos Deputados, que era o prazo para que se fizesse o recadastramento via CNIS, uma vez que esse cadastro hoje tem apenas 3% de inscritos, seria insuficiente. Mediante a negociação tranquila, positiva com o governo, mediada diretamente pelo líder do governo, Fernando Bezerra, mas também com a presença do secretário da Previdência, Rogério Marinho, o presidente do INSS, chegamos a um acordo que estabeleceu um gatilho para que esse prazo possa ser prolongado tanto quanto seja necessário para garantir que o cidadão pobre tenha seu direito preservado. Mas é essencial manifestar com absoluta clareza: o combate às fraudes tem que ser inexorável, ele tem que ser duro, ele tem que ser incisivo. Os prejuízos são muito grandes. E a proteção ao rural, o debate específico da Previdência para o aposentado rural, que é essencial para o Nordeste, lá para o meu Sergipe, ele terá seu momento. Particularmente, como membro do Movimento Acredito, juntamente com 2 parlamentares, deputados federais, nós já apresentamos emenda supressiva lá na Câmara. É preciso que o cidadão cada vez mais se aproprie, compreenda melhor como funciona a dinâmica do Legislativo. Especificamente nesse ponto, o Senado está sendo extremamente prejudicado pela condução que vem sendo feita pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Vem sendo prejudicado também por erros do governo, que demora demais na tramitação das matérias e não permite que o Senado faça os ajustes que são necessários. Essa é a 5ª medida provisória que é votada assodadamente aqui. A 5ª medida provisória em que o Senado abre mão do seu direito, da sua obrigação de corrigir erros e se fia em acordos com o governo federal. Acordos que envolvem vetos, acordos que envolvem novas edições de medidas, decretos, mas não é essa a nossa missão. Nossa missão é participar ativamente do processo legislativo. Então eu rogo, senhor presidente Davi Alcolumbre, senhor representante do governo, senador Fernando Bezerra, que se honre o acordo essencial desta semana, votando a PEC que altera a tramitação das medidas provisórias, garantindo o prazo adequado para que a gente possa fazer o trabalho, para que a gente possa devolver para o brasileiro a confiança que ele depositou nas urnas. Sem isso, vai ser sempre um jogo de imagens. Sem a votação da PEC que garante, Fernando Bezerra, a tramitação adequada das MPs, o nosso trabalho aqui vai ser sempre exposto no limite do ridículo. E esse é um limite que o Brasil não suporta mais. Obrigado, senhores. Gostaria de informar o plenário do Senado, aproveitando o quórum. Me permitam falar aos brasileiros e brasileiras que nos assistem nesse momento. Eu podia só declarar o voto sim, argumentando, Fernando, de que eu estou cumprindo compromisso na campanha, de que todo e qualquer ato que ajude a combater fraude e corrupção terá em mim um aliado. E podia citar e encerrar a minha participação. O Amazonas é o maior estado da federação em tudo, em água, em várzea, em floresta, em extensão, tem 87 mil pescadores. Brasília, que tem o Lago Paranoá, tem 34 mil pescadores. Justifica já o meu voto aí, mas eu vim de Manaus, são 2 horas e 30 minutos. Não vou desperdiçar, meu companheiro Tasso, esses minutos que me restam. A medida provisória eu encontro avanços sim, e esses avanços é que me fazem perceber e votar a favor.
altera a regra de concessão de benefícios, vai fiscalizar, vai punir. E aqui não se trata de ser justo. A dúvida de se eu sou justo com o lobo, mas sou injusto com as ovelhas. Eu sou injusto com o lobo e sou justo com as ovelhas. Não se trata disso. Não se trata aqui de saber se o auxílio reclusão é justo ou não. Porque se fosse assim, eu não teria preocupação com quem está em regime fechado, não pode sustentar sua família, tenho pena. E quem está em regime aberto e não sabe o que fazer da sua liberdade porque perdeu o seu rumo, perdeu o seu provedor. Então, se a gente ficar nessa tarde de saber justo ou injusto, a gente não sai daqui hoje. Existem 3 milhões de processos com indícios de irregularidade. 3 milhões de processos. Aí a gente fica, mas está pegando só o bagre, está pegando só o pequeno. Tem que começar de algum ponto, tem que começar de algum lugar. E ao votar sim, eu vou cobrar do governo também que nos envie um planejamento e um plano para cobrar dos grandes devedores. O país, a nação precisa cobrar de quem deve bilhões. Precisa sim, Paulo. E a gente tem que passar a cobrar depois. Ao votar sim, eu quero dizer, com esse exemplo do Amazonas, imaginem o Brasil. Imagina o Brasil. O Amazonas, vou repetir, bater nessa tecla, porque não adianta aqui saber se eu estou sendo justo ou injusto. Eu vou bater nessa tecla. O Amazonas tem 87 mil pescadores, Brasília tem 34 mil. Há fraude, sim. A gente tem pena do pequeno, a gente tem pena, Eduardo, do trabalhador, mas nós estamos combatendo aquele que se aproveita do pequeno. É o grande, é o malandro, é o aproveitador que usa o pequeno. Meu bom amigo Cajuru, e ao fiscalizar o pequeno, nós vamos pegar o grande. Eu estou feliz hoje, porque tenho a oportunidade, Renan, de votar com o Executivo, a quem eu estou tendo severas críticas, outros rumos a tomar. Eu acho que tem que começar. Época da colônia, eu acho que 1560 mais ou menos, Dom Manuel mandava para cá, para a colônia, o seu apadrinhado, que trazia a família, que nomeava nos cargos chefes, que faziam compras superfaturadas. DNA, a corrupção, nós não vamos acabar com essa simples medida, não. Mas é um começo, é alguma coisa que precisa ser feita. Então, presidente, eu poderia dizer só que eu vim do Amazonas, eu vim de Manaus nessa segunda-feira para ter o prazer de dizer sim a um princípio de uma coisa que pode ser útil, mas ao dizer sim, ao cobrar sim, saibam que este senador do Amazonas vai passar a cobrar do governo federal o mesmo tratamento, a mesma veemência, a mesma dureza que tem com os pequenos, que deve ter com os grandes. E os grandes são aqueles que nós chamamos de raposas felpudas. Presidente, eu vou cumprir o horário dos minutos, porque eu estou feliz da vida. É sim contra todo e qualquer ato que possa ajudar no combate à corrupção. É um começo, mas quem sabe esse começo será o fio da meada. Ao votar sim, eu estou dando satisfação ao brasileiro e às brasileiras de que pode contar com esse senador do Amazonas. O mais aqui não se trata de proteger o lobo, nem proteger as ovelhas. A natureza segue o seu caminho próprio. Obrigado, presidente. Para falar contra a matéria, convido o senador Rogério Carvalho. Boa noite a todos, senadores e senadoras, senhor presidente. Senadores, voto unanimemente sim, a favor da MP contra a fraude e contra a corrupção. Podemos votar sim. Como vota o DEM, líder Rodrigo Pacheco? Senhor presidente, evidentemente que tratando-se a bancada, e eu vou votar sim, assim como outros companheiros do nosso partido e outros ficaram à vontade para votar, mas não dá para a gente falar aqui em votação de pobre, que a gente é contra o pobre porque está votando sim. Por favor, nós estamos votando sim para beneficiar realmente quem é pescador, quem é trabalhador rural, porque tem no Brasil afora milhares de pessoas recebendo seguro-defesa sem ser pescador.
Essas pessoas que nós não queremos. Com essas pessoas dentro desse programa é que a gente prejudica o projeto todo. Então não é uma luta do bem contra o mal, por favor. E eu acho e conheço bem isso, sabe por quê, presidente? Porque Vossa Excelência, juntamente com o senador Randolph, com alguns outros senadores, nós fizemos um decreto legislativo aqui e aprovamos na Câmara e no Senado quando foi suspenso o seguro-defeso. Isso foi há 3 anos atrás. O governo, na época, ficou de fazer o recadastramento, até hoje não fez. Chegou o momento de nós tomarmos uma decisão. Não é para beneficiar aqueles que não têm direito, é para beneficiar e manter os benefícios para aqueles que têm direito. Nós estamos votando hoje é para manter os benefícios para aqueles que verdadeiramente têm direito. Se não tomarmos essa decisão hoje, futuramente, nem aqueles que têm direito, nem aqueles que não têm direito não receberão absolutamente nada. Por essa questão, não dá para a gente fazer esse tipo de coisa. Longe de mim. Quem me conhece sabe muito bem que eu sempre apoiei e apoio os trabalhadores rurais, o setor primário, principalmente pessoas. O meu estado, um homem com 45 anos parece que tem 70. E ele não tem 70, não parece que tem 70, senhor presidente, porque ele quer não. É um homem que vive sol a sol trabalhando, o sol curtido no seu rosto, envelhece aquele homem, ele não tem assistência médica, ele não tem assistência nenhuma. A única coisa que ele tem direito é no final da vida dele, depois de muito sofrimento, sem nunca ter tido um médico na vida, é de uma aposentadoria. E é dessas pessoas que a gente tem que se preocupar, com os verdadeiros trabalhadores rurais, com os verdadeiros pescadores, com os verdadeiros homens e mulheres que têm esse direito. É por isso que eu voto sim, senhor presidente. Não há uma disputa entre o bem e o mal, entre o pobre ou não pobre. Todos são pobres, mas nós temos que fazer justiça nesse momento. E acho que a medida provisória faz isso nesse momento. Senador Fernando Bezerra, vou encerrar a votação. Senhor presidente, apenas para trazer a informação que foi solicitada pela minha... De um grande avanço para o país no fortalecimento do enfrentamento a fraudes, a desvios que não são próprios e com absoluta certeza a população brasileira sai ganhando no dia de hoje. Não são simplesmente 10 bilhões a cada 12 meses, não. É um sentimento que vai se fortalecendo, que não é simplesmente uma ação de governo, mas uma exigência da sociedade. Parabéns mais uma vez ao Senado da República por essa grande demonstração de coesão, de força, e que, se Deus quiser, mais alguns minutos, com a aprovação dessa medida provisória, nós fincamos um dos pontos basilares da nova estrutura de equilíbrio previdenciário no país. É o enfrentamento à fraude, é o fortalecimento da Procuradoria da Fazenda Nacional na cobrança dos devedores e o conteúdo da PEC 6, que está sendo debatida na Câmara e vai chegar para nós, para que esse tripé dê uma nova sustentação e equilíbrio previdenciário no nosso país, que vai ser a rampa de lançamento para um grande crescimento do país e o restabelecimento da dignidade de todo brasileiro. Eu queria pedir, tem alguns senadores que estão no plenário que ainda não... Senador Roberto Rocha. Chico Rodrigues. Senador Chico Rodrigues. Como vota o Cidadania? Senhor presidente, o partido vai liberar a bancada e eu queria só fazer o registro do meu colega Everton Rocha, que está em missão oficial